Um bom dia a todos. É um privilégio poder estar aqui com vocês e, de forma especial, compartilhar a palavra de Deus. Bom, para aqueles que talvez ainda não me conhecem, o meu nome é Whindersson. Nós estaremos trabalhando aí na capelania do Colégio Adventista de Governador Valadares, que já tem sido uma bênção, e também auxiliando aqui na Igreja Central de Governador Valadares. Então, estamos à disposição. Irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia, o pastor Raissan pediu que eu reforçasse alguns recadinhos importantes, tá bom? O primeiro é que você se lembra que muito em breve irá começar o programa dos 10 dias de oração, certo? Dos dias 13 ao dia 22, nós estaremos envolvidos nesses 10 dias de oração. 15, 16, 19 e 22, o programa será aqui na igreja. Então, marque essas datas aí. 15, 16, 19 e 22, o programa será aqui na igreja. E no dia 22 nós teremos, às 10 horas de jejum, nós teremos a presença do pastor Tiago e também do cantor Jefferson Pilar. E encerraremos a programação com uma santa ceia. Os demais dias, creio que já foi orientado em cada classe da escola sabatina. Como irá acontecer esses dias que não serão na igreja. Tá bom? O pastor Raissan não pôde estar conosco essa manhã, ele está atendendo as igrejas de Itaiumi, Capitão Andrade, e à tarde, na igreja do Breju. É isso aí. Bom, e lembrando também que as atividades do Clube Desbravadores irão retornar nesse fim de semana. Então, nós contamos aí com a presença dos pais, né? Que receberão orientações, a liderança, e também teremos os desbravadores. Bom, esses são os recados que o pastor pediu que eu reforçasse com vocês. Então, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E nós vamos ler aqui alguns versos. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2, tá bom? Apocalipse, capítulo 1. Abra aí sua Bíblia, seu smartphone. E juntos nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Todos encontraram? Se você não encontrou ainda, se você está sem uma Bíblia, acompanhe com quem está do seu lado aí, mas não fique de fora da leitura, tá bom? O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ok. Essas são as palavras introdutórias do livro de Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse é um livro extremamente impressionante. Esse é um livro sem igual. Quanto mais eu estudo o livro do Apocalipse, mais eu aprendo a gostar desse livro. Porque o livro do Apocalipse contém informações que você só encontra aqui. O livro do Apocalipse é um livro extraordinário. E nesse livro nós enxergamos a glória que nos espera.
Nesse livro nós encontramos cenas da glória imortal que aguarda a cada um de nós. Mas também, nesse livro, nós encontramos cenas terríveis de desespero para aqueles que rejeitam a Jesus. Mas quando falamos sobre Apocalipse, geralmente as pessoas tendem a direcionar apenas para uma temática. Quando as pessoas ouvem sobre o livro do Apocalipse, muitos ficam assustados, porque elas acreditam que o livro do Apocalipse tem que ver com bestas, dragão, lago de fogo, enxofre. Mas quando você lê o livro, você percebe que não é nada disso. E é para isso, de maneira específica, que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã. Porque o lago de fogo e enxofre você encontra no capítulo 20. As bestas você encontra no capítulo 13. O dragão aparece no capítulo 12. Mas existe outro tema ou outra pessoa que aparece em todos os capítulos do livro. Vamos ler o verso 1 mais uma vez? Olha para a sua Bíblia aí. Revelação de Jesus Cristo. Tá bom, volta para mim aqui agora. Revelação de Jesus Cristo. Esse início do verso pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira é que revelação de Jesus Cristo tem que ver com uma revelação que Jesus dá. E a segunda maneira de interpretar essa introdução é que essa é uma revelação de Jesus, sobre Jesus. E o mais fascinante é que as duas estão corretas. Quando você continua lendo os dois versos, você percebe. Quando você continua lendo todo o livro, você percebe que essa é uma revelação que Jesus dá e também é uma revelação sobre Jesus. Por quê? Porque Apocalipse é o único livro da Bíblia onde Jesus aparece em todos os capítulos. Todos. Então, se o dragão aparece no capítulo 12, as bestas no capítulo 13, o lago de fogo e enxofre no capítulo 20, mas Jesus aparece em todos os capítulos, então o livro do Apocalipse é sobre Jesus. O livro do Apocalipse é sobre quem Jesus é e sobre o que ele fez e fará por nós e através de nós. Se a gente fosse estudar todo o livro do Apocalipse, todos os sábados desse ano não seriam suficientes para que a gente pudesse entender a grandiosidade da obra de Jesus e da pessoa de Jesus. Então eu queria me ater com vocês apenas em alguns versos. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 16. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 9 até o verso 16. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja só. João estava na ilha de Patmos.
E possivelmente, e eu digo que muito provavelmente, João estava preocupado com o rumo da igreja. João era um dos últimos discípulos. Ele estava preso por causa do evangelho. Outras pessoas iriam assumir a liderança da igreja e com certeza João se preocupava com o futuro da igreja. Mas de repente alguém aparece para João. E quem é? Jesus. E o mais interessante é que quando Jesus aparece para João, é um lembrete da promessa que ele fez quando ascendeu ao céu. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus aparece para João, lembrando que João não deveria se preocupar, porque o Senhor estaria à frente do seu povo. O Senhor estaria cuidando da sua igreja. E João teria uma mensagem importante para transmitir àqueles que creriam no Senhor. E quando Jesus aparece para João, não é mais um Jesus ensanguentado, maltratado. É um Jesus glorificado, diferente do que João havia visto, mostrando que ele era todo poderoso. Todo poderoso. E nesses versos que nós lemos, eu gostaria que nós pudéssemos tirar algumas lições. Nós estamos aí no 8º dia do 2º mês do ano. E talvez você tenha grandes perspectivas aí para o decorrer do ano. O pastor Raissan pregou poucos dias atrás aqui sobre as resoluções, né? Todos nós temos aí as resoluções. E eu acredito que todos aqui têm objetivos, metas a serem alcançadas nesse ano. O capítulo 1 do Apocalipse traz para nós uma lição importante, de que Deus está conosco em todos os momentos. Pastor, mas você viu isso aqui no texto? Eu vi, e eu quero ler junto com vocês. E uma lição importante está aqui no verso 12, tá bom? Verso 12. Eu vou ler mais uma vez, acompanhe. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. João estava na ilha de Patmos, e ele escuta alguém falando com ele. E o texto diz que João se volta para ver quem falava com ele. Mas o que é interessante nesse texto, e a nossa atenção deve se voltar para isso, é que ele quebra o fluxo da narrativa. João diz o seguinte: olha, eu estava na ilha, alguém falou comigo, e eu me voltei para ver quem falava comigo. E na sequência você espera o quê? Você espera que ele diga quem falava com ele. Mas não é isso que ele diz. Ele diz: e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Ele quebra o fluxo. E por que ele faz isso? Esse detalhe é extremamente importante. Porque ele diz que quando ele se voltou, ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem. Vamos ler o verso 20 agora? Olha na sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha para mim. Por que essa informação é tão importante a ponto de João quebrar o fluxo da narrativa? Porque quando João se vira para ver quem falava com ele, vê 7 candeeiros e um semelhante a Filho de Homem no meio dos candeeiros, essa é uma cena clara de relacionamento. Os 7 candeeiros representam o quê? As igrejas, as 7 igrejas. E o texto diz que Jesus estava no meio dos candeeiros. Ou seja, Jesus anda no meio do seu povo.
Jesus anda no meio do seu povo. Então, eu queria que você parasse e pensasse nisso um pouquinho. Porque isso é muito importante. Jesus não está alheio às suas dificuldades. Jesus não está alheio aos seus problemas. Muito pelo contrário, Apocalipse mostra para mim e para você que Jesus está próximo de nós. Jesus está aqui no nosso meio, porque Ele anda no meio do seu povo. Mas existem outros detalhes importantes aqui também. Quando João começa a descrever a visão que ele tem de Jesus, eu não sei se você percebeu, mas João, ele usa um recurso que muitas vezes nós usamos para descrever algo que nós não temos palavras. Quando você tenta descrever algo muito difícil de descrever, o que você faz? Você faz comparações. Comparações. No verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João vê a cena de Cristo glorificado e ele não tem palavras para descrever, então ele começa a fazer comparações. Sabe por quê? Porque o meu Jesus e o seu Jesus, ele é incomparável e ele é indescritível. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Ele é incomparável e ele é indescritível. E nesses versos existe um detalhe muito importante. Todas essas descrições, elas têm um significado. Por exemplo, cabelos brancos, como a alva lã. Os antigos acreditavam, e na verdade até hoje nós acreditamos, que cabelos brancos são também sinônimo de sabedoria. Sabedoria. João descreve Jesus assim. Jesus aparece dessa forma, ensinando para João e para mim e para você. Olha para mim aqui. O Senhor é sábio demais para errar. Ele é sábio demais para falhar. Talvez em algum momento da sua vida você se sentiu decepcionado e você questionou a Deus por isso. Talvez durante essa semana ou até mesmo hoje, você está com alguma decepção, alguma tristeza no seu coração incomodando você e você questiona a Deus por isso, talvez até pense que Ele errou com você. Deixa eu te dizer uma coisa, o meu Jesus e o seu Jesus é sábio demais para errar. Ele não falha. O texto diz que ele tinha olhos como chama de fogo. Isso é interessante porque na cultura greco-romana os deuses tinham olhos assim. Olhos como chama de fogo. E eles acreditavam que, por isso, os seus deuses podiam entender e ver aquilo que estava no mais profundo do seu coração, aquilo que ninguém mais consegue ver, aquilo que está lá no seu íntimo. Os deuses deles podiam ver, que eles acreditavam. E Jesus aparece dessa forma, e João descreve dessa forma, porque o meu Jesus e o seu Jesus, ele conhece aquilo que está lá no fundo do seu coração. E aqui, eu queria que você fixasse na sua mente duas lições. A primeira lição: Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que você precisa, porque Ele tem o poder de sondar mentes e corações. No capítulo 2, abra sua Bíblia aí no capítulo 2. Aqui no verso 23, na última parte do verso diz assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Olha aí.
E eu queria que você fixasse isso na sua mente. Primeira lição de hoje. Jesus sabe o que você precisa, porque Ele tem o poder de sondar mentes e corações. E Jesus sabe como ninguém sabe, porque Ele é incomparável e Ele é indescritível. E além de tudo, Ele sabe como ninguém sabe, porque Ele anda no meio do seu povo. É uma cena clara de relacionamento, de intimidade. Jesus sabe o que você precisa. E Ele sabe como ninguém sabe, porque Ele é incomparável e Ele é indescritível. E para nós finalizarmos, tem uma característica muito importante que eu gostaria de ressaltar com vocês. O verso 15 diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os antigos acreditavam que um metal, quando ele era refinado, ele se tornava praticamente indestrutível. E Jesus aparece com pés semelhante ao bronze polido, refinado, mostrando para mim e para você que o nosso Jesus, ele é inabalável. Inabalável. E essa cena, essa lição, essa ideia, ela fica mais clara nos capítulos seguintes. Se você lembra bem, você sabe que uma besta surge da onde? Uma besta surge do mar e a outra da terra. E logo em seguida nós vemos uma cena de Jesus em pé, com um dos seus pés sobre o mar e o outro sobre a terra. Mostrando que por mais que poderes possam surgir, o nosso Deus, Ele é inabalável. Ele é inabalável. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Esse é um salmo muito conhecido. Nós vamos ler já os versos. Do verso 1 até o verso 5. Acompanhe comigo aí, Salmo 46, do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jamais será abalada. Olha para mim aqui. Na cabeça de um judeu, a coisa mais estável do mundo é uma montanha. Na cabeça de um judeu, a coisa mais estável do mundo é uma montanha. Não é à toa que Jesus usou vários exemplos, com montanhas. Se você tiver a fé, o tamanho de um grão de mostarda. Mas é a coisa mais estável na cabeça de um judeu. E eu não sei se você prestou atenção, mas o Salmo 46 descreve um maremoto, um terremoto e um tsunami. Você encontrou isso aí no Salmo 46? Um terremoto, um maremoto e um tsunami. Olha aí. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Um terremoto, um maremoto e um tsunami. Mas aí, logo em seguida, quem entra em cena? O nosso Senhor. E aí diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Apocalipse ensina para nós
que aqueles que se achegam a Jesus, aqueles que se conectam com Cristo, aqueles que andam lado a lado com o Senhor, por mais que as coisas mais estáveis desse mundo se abalem, você jamais será abalado, porque nós estamos com o Senhor. É o que o salmista está ensinando para mim e para você aqui. Olha, os montes podem tremer, pode vir um tsunami, pode vir um maremoto, um terremoto. Se você estiver conectado ao Senhor, jamais será abalado. Eu queria que você voltasse para casa com 3 lições importantes aqui do Apocalipse. A primeira, Jesus sabe o que você precisa e Ele sabe como ninguém sabe. Porque Ele é incomparável e Ele é indescritível. E Ele não apenas sabe, Ele cuida de você, porque Ele está no meio do seu povo. Você só precisa dar espaço para que Jesus entre na sua vida. Você precisa dar espaço para que Jesus permaneça no meio do seu povo. Para que Jesus ande com você, para que Ele esteja com você, para que Ele faça morada na sua casa. E terceiro, se você se apegar ao Senhor, tenha certeza de que por mais que as coisas mais estáveis desse mundo se abalem, você jamais será abalado. O problema é que nós o tempo todo queremos lutar e lutar e lutar e caímos e erramos e falhamos, mas o que nós devemos fazer não é lutar, mas sim nos render ao Senhor. E aí sim, Ele irá lutar por nós e nós seremos mais que vencedores. Mais que vencedores. Durante alguns anos eu estive na Bahia, estudando, eu e a minha esposa. E todas as férias, nós participávamos da colportagem. Todas as férias. E nós sempre planejávamos as nossas férias. Sempre. A gente colocava no papel tudo que a gente precisava e o quanto precisaríamos trabalhar. Então nós íamos para as férias, saíamos mais cedo da faculdade, chegávamos mais tarde, perdíamos às vezes 1, 2, até 3 semanas de aula, porque nós precisávamos comportar. E então nós trabalhávamos todo esse período, todas as férias. E quando chegava ao final das férias, em alguns momentos nós ficávamos extremamente felizes, porque nós havíamos alcançado o alvo, às vezes até passado, mas em outros momentos nós olhávamos um para o outro e pensávamos, e agora? Não alcançamos o objetivo que nós queríamos. Mas a gente orava, voltava para a faculdade, fazia matrícula e começava a estudar. O semestre ia passando, as semanas, os meses, e aí nós chegávamos ao final de mais um semestre. E quando a gente olhava para trás, a gente percebia como o Senhor havia cuidado de nós. E aí eu aprendi uma lição muito importante. Olha para mim aqui. Nem sempre o Senhor dará a você aquilo que você quer, mas Ele sempre lhe proporcionará, lhe dará aquilo que você precisa. Às vezes nós achamos que os nossos planos foram frustrados, quando na verdade Deus está cuidando de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você precisa. Ele cuida de você, Ele anda no meio do seu povo. E o convite do Senhor para nós hoje, assim como em todo o livro do Apocalipse, é que você possa fixar os seus olhos em Jesus. Que você possa fixar os seus olhos em Jesus. E aí o Salmo 23 vai se cumprir na minha e na sua vida. O Senhor é meu pastor, não tenho falta de mais nada. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. Se você espera que Deus faça algo por você esse ano, coloque-se nas mãos dEle. Os caminhos dEle são melhores do que os nossos. Os planos dEle é melhor do que o seu. Você só precisa aprender a confiar no Senhor, porque em um momento ou outro, Ele vai agir de maneira extraordinária na nossa vida.
a gente não tinha combinado, mas eu queria convidar o pessoal do Ministério de Louvor para a gente cantar aquela música de novo. Ele vai agir. Que você volte para casa hoje na certeza de que Deus está no controle de tudo. Absolutamente tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele cuida de você. E você só precisa confiar nesse Deus poderoso. Para que assim você alcance a vitória pela graça e pelo poder de Jesus. Nós vamos cantar a música Ele Vai Agir, tá bom? Enquanto o pessoal está voltando ali com o microfone, eu gostaria de lembrá-los de que o livro do Apocalipse é sobre alguém. Esse alguém é Jesus. E fica aqui o meu convite para você, para que você olhe para esse livro, para que você olhe para Jesus, e para que a mensagem que ele deixou para João no capítulo 1, de cuidado, relacionamento e confiança, seja a minha e a sua realidade, todos os dias da nossa vida. Que você aprenda a confiar constantemente no Senhor. Porque é isso que Ele espera de mim e de você, todos os dias da nossa vida. Cartão de crédito. Vamos nos colocar de pé. Essa é a música final. E é a declaração na confiança que temos em Deus, sabendo que Ele sempre age. Nem sempre nós entendemos a vontade de Deus. Isso é difícil. Mas confie. Agora sim. O meu Deus é especialista em causas perdidas. Quando eu quase desisti, me abraçou e disse assim: filho,
Senhor, nos ajude a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida, tendo a certeza, assim como o livro do Apocalipse nos ensina, de que o Senhor está no meio de nós. O Senhor sabe o que nós precisamos. E se estivermos com o Senhor, por mais que as coisas mais estáveis desse mundo se abalem, junto de Ti jamais seremos abalados. Nós entregamos nas Tuas mãos os nossos planos, as nossas metas, os nossos objetivos pessoais, do trabalho, para com a família, na igreja, tudo que temos e somos, nós entregamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor vai agir em nós e através de nós. Toma-nos em Teus braços de amor, é o nosso pedido, e nós o fazemos na certeza de que o Senhor nos atenderá, não porque merecemos alguma coisa, mas porque oramos em nome de Jesus. Amém.